Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veremos hoje o capítulo de número 2 do livro de Neemias. Tem apenas 20 versículos. Apanhe sua Bíblia e vamos ler. Neemias anima o povo a reedificar os muros de Jerusalém. Abra aí a sua Bíblia, faça uma leitura prévia desse capítulo antes de nos ouvir. Ou então você entra em nosso blog site jamaisdesista.com.br, localiza lá o texto bíblico referente e veja e acompanhe pela Bíblia segmentada que nós fornecemos lá. Então você tem essas opções. Mantenha aberta, ou leia antes, ou leia depois, mas não deixe de ler o capítulo 2 de Neemias para você entender, absorver mais o que estamos falando. Nós estamos vendo o livro de Esdras e Neemias. Já terminamos Esdras e estamos no segundo capítulo de Neemias. E nós juntamos Esdras, Neemias e Esther. E nós estamos na parte 3 de nossa junção, que é o regresso de Neemias e a reconstrução do muro. Quem está falando com vocês é o pastor Daniel Deusdete das Semeadores. Atrás de nós tem alguns cartazes referentes a alguns livros de nossas publicações em nossa editora, a qual solicitamos que você conheça nosso material. Essa junção desses 33 capítulos foram divididas em 5 grandes partes. Nós estamos na terceira, mas nós já vimos a parte 1, que foi o regresso dos exilados e a reconstrução do templo, do altar e do templo, o regresso de Esdras e a reconstrução do povo de Deus como nação, e agora estamos vendo o regresso de Neemias e a reconstrução do muro. Em seguida, vamos ver o regresso dos exilados e a reconstrução da comunidade, a parte 4, e na parte 5ª, na última, nós veremos a maravilhosa e linda história de Esther. Depois de ser informado das condições em que Jerusalém se encontrava, Neemias tomou o firme propósito de regressar. Como já vimos, dividimos também essa parte em 2, os preparativos para o regresso de Neemias e Neemias finalmente regressando. Então vejamos os preparativos para o regresso de Neemias em continuação, que já começamos a ver no capítulo 1. E como já dissemos, Neemias descreve aqui como resolveu acompanhar os judeus que estavam regressando. Ele era membro da corte real, cuja responsabilidade era escolher o vinho e evitar que o rei fosse envenenado. Já pensou que tarefa? Mas cuja essa proximidade com o rei acarretava para ele prestígio e influência na corte. Ele primeiro recebeu um relato, já visto, que foi no capítulo 1, nos versos de 1 a 3. Ele reagiu ao que ouviu. Também já vimos no capítulo 1, versos 4 a 11. E pediu permissão ao rei Artaxerxes I para ir. É o que nós veremos agora, o pedido perante o rei. A autorização de Deus para o regresso de Neemias foi confirmada pela resposta inesperada do rei. O mês era de Sisan, ou Nisan. O ano era o 20º, próximo de março-abril de 445 a.C., 4 meses depois de Neemias ter recebido aquelas notícias horríveis de Jerusalém, onde ele buscou a Deus em orações e jejuns. Era também o 9º ano persa, um tempo de comemoração, também aludido pela referência ao vinho, versículo 11. O rei Artaxerxes foi o que substituiu a Xerxes, o qual, esse Xerxes, foi o vilão no filme Os 300. Portanto, não era um povo temente a Deus, e pouco poderia se esperar deles, mas estava ali Neemias, com seu semblante triste, servindo ao rei. Estranhou aquele rei que estava acostumado com Neemias e notou que seu semblante estava caído. E, pelo que parece, tinha por ele grande afeição, pois, mostrando interesse, perguntou-lhe por que ele estava tão triste, cabisbaixo. Neemias, ao notar que o rei tinha percebido aquele comportamento estranho nele e que ainda tinha notado que ele estava com boa e perfeita saúde aparente, logo concluiu que sua tristeza era de coração. E acertou mesmo. Neemias tremeu muito de medo, mas não há explicações para essa razão desse medo. E logo procurou dar ao rei conhecimento do que se passava com ele e tudo lhe falou sem ocultar nada para ele. No verso 3 ele explica:
Como não estaria triste o meu coração, o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas suas portas a fogo? Então o rei, mostrando ainda mais sensibilidade para seu caso, se oferece para ajudá-lo. Verso 4. A reconstrução da cidade era um aspecto da reconstrução da casa de Deus, muito importante em Esdras e central em Neemias. Assim, no verso 5, Neemias faz o seu pedido ao rei. Ele pede um afastamento temporário para cuidar dessas questões. Mas esse trabalho levou cerca de 12 anos e não parece muito certo que ele tenha pedido tão longo afastamento. Mas deixou ao rei clara a questão de que seria algo demorado. Veja aí nos versos 5 e 6. 12 anos, hein? Neemias fez vários pedidos específicos. As duas referências às cartas, nos versos 7 e 8, fazem parte de um tema importante em Esdras e Neemias. O projeto de reconstrução era muito extenso, ousado e complicado, envolvendo muitas decisões, relacionamentos exteriores. O seu projeto envolvia a cidade, os muros e o palácio do governador. Neemias estava indo bem por conta do beneplácito de Deus. Esdras 7:6 indicava que Deus aprovava o papel de Neemias no programa de restauração. Nós vemos nesses grandes líderes, Neemias e Esdras, que a gente tem visto, é o seu grande apego ao povo de Deus. Não é a si mesmo, não. Apego ao povo de Deus, querendo que esse povo se alcance alguma coisa boa. O grande apego do povo de Deus é muito forte em Esdras e Neemias. O apelo também para que esse povo de Deus se volte à palavra do Senhor. Isso também é forte. E essa vida de oração e de jejum, de busca de Deus, faz com que esses líderes sejam exemplos para nós de liderança e condução do povo de Deus. Neemias finalmente regressa. Está aí no capítulo 2, versos 9 e 10. Neemias tinha partido para a terra prometida por conta de tantos trabalhos, mas seu regresso trouxe alguns problemas. Doravante, vale o registro, a expressão ficarem sabendo, formam uma espécie de refrão, como referências aos inimigos de Israel. O que veremos é que o conflito se intensificará grandemente até ser resolvido. Sanbalat é um nome babilônico que significa sim, que é o deus da lua, concede vida. Ele era o governador de Samaria, região norte de Judá. O fato de ele adorar de algum modo a Yahvé, o Deus de Israel, é sugerido pelos nomes dos seus filhos, Delias e Selemias, que contém uma forma abreviada de Yahvé. Tobias, no entanto, como era de costume, eles adoravam cada entidade conforme os benefícios e interesses que eles tinham nelas. Quanto a Tobias, ao que tudo indica, era o governador de Amã, a região a leste de Judá. Seu nome significa o Senhor é bom, sugerindo que seus pais e provavelmente ele próprio adoravam o Deus de Israel. Ambos, Sanbalat e Tobias, ficaram muito tristes com a iniciativa de Neemias. E essa notícia muito lhes desagradou, verso 10. A oposição aparentemente parecia ter sido um aspecto político, mas de origem religiosa. Começaram a fazer essa oposição. Essa oposição experimentada aqui incentivava os leitores do livro de Neemias a perseverar contra os oponentes em sua época. Neemias se dedicou a reconstruir os muros de Jerusalém, visando não apenas a estabilidade política, mas também a criação de uma cidade santa para o templo de Deus. Iremos dividir essa parte B em 8 etapas para melhor compreendermos o assunto da reconstrução de Neemias. A reconstrução é proposta, versos 11 a 18, do capítulo 2, a oposição externa, versos 19 e 20, a reconstrução é iniciada já no capítulo 3, mais oposições externas, capítulo 4, a reconstrução tem continuidade, também no capítulo 4, oposições internas, oposição final e a reconstrução sendo concluída lá no capítulo 6. Neemias, vejamos a reconstrução sendo proposta, capítulo 2, versos 11 a 18, acompanha aí. Neemias não veio para brincar ali naquele lugar, e seu foco era o trabalho e o resultado esperado. Ao chegar em Jerusalém, imediatamente fez um levantamento da situação e propôs a reconstrução dos muros da cidade.
Neemias estava agindo com muita cautela. Ao chegar em Jerusalém, não tratou imediatamente de tocar trombeta e anunciar seus negócios, mas esperou 3 dias. Essa espera de 3 dias de Neemias, depois de chegar a Jerusalém, é comparável à espera dos 3 dias de Esdras, Esdras 8:32, sendo que Esdras agiu publicamente, mas Neemias secretamente. Ainda agindo por cautela, ele sai de noite para uma porta chamada de Porta do Vale. Arqueólogos descobriram uma porta do período persa e identificaram como sendo essa porta. O que ele viu foi mesmo terrível, pois a cidade estava em ruínas. Quase 150 anos. Uma tentativa anterior de reconstruir os muros havia sido interrompida. Esdras 4, de 7 a 23. Neemias reconheceu a soberania de Deus como fonte suprema de seu plano e fundamento para as ações do rei humano. Foi por isso que, depois de chamar a atenção dos líderes de Judá e dizer a eles que tinham o apoio do rei Artaxerxes, que eles lhes responderam afirmativamente, se dispondo, verso 18, ao serviço, ou seja, à boa obra. A iniciativa de Neemias foi recebida com apoio sincero da parte dos líderes de Judá. Essa atitude dos líderes redundou em sucesso e também redundou na bênção de Deus. Oposição externa, versos 19 e 20. Ao ficarem sabendo do trabalho de Neemias, as nações ao redor de Judá se opuseram a ele. Mas Neemias expressou a sua confiança em Deus. Se não bastassem Sanbalat e Tobias, agora se opõe Gesem, os arábios. Era esse um terceiro oponente de Neemias, juntamente com Sanbalat e Tobias. Verso 10. É provável que fosse um líder árabe que controlava a região ao sul de Judá. Neemias aqui é retratado como estando praticamente cercado pelos seus opositores. Sanbalat ao norte, Tobias ao leste, Gesem ao sul. A resposta de Neemias demonstrava novamente a fé e a vitória certa do povo de Deus diante de todos os seus opositores. Ele novamente invoca o Deus transcendente, mas sem perder a certeza da sua imanência. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, ele exclama. Em seguida diz que eram os seus servos, os servos do Deus transcendente. Como seus servos, ele resgata a sua imanência e pôde dizer que teriam disposição e força para reedificarem esses muros. Quanto aos que se opõem, uma palavra firme de convicção: vocês não têm parte, vocês não têm direito, vocês não têm memorial em Jerusalém. Então esse foi o capítulo 2. Nós veremos amanhã o capítulo de número 3, onde Neemias vai envolver o povo de Deus na restauração dos muros e também as portas da cidade. Fique conosco, nos acompanhe todos os dias, estamos aqui com uma palavra de Deus muito interessante. E é bacana mesmo a gente ver a história de Esdras e Neemias, repito, grandes líderes que poderiam ser exemplos para nós na época atual que nós vivemos. Curta aí nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Conheça nossa loja virtual semeadores.com.br, onde você vai conhecer nossas obras, A Mulher de Caim, Postais da Vila e muitas outras obras. A todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Bom dia, querido.